Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, para a defesa do projeto de graduação do aluno Tiago Saldanha Guedes, do curso de Tecnologia e Informática para Negócios da FATEC Rio Preto. Quero agradecer a presença do Juliano Farias da Nóbrega, que é o nosso membro externo, egresso da FATEC Rio Preto, nosso professor da casa, São Paulino, Flávio Henrique Fernandes Volpon, seja muito bem-vindo, e o Tiago Saldanha Guedes, que vai apresentar. Fique à vontade, Tiago, pode começar aí a apresentação. Agora, de acordo com a Vivo, onde Canto Bem TV são exatamente 11 horas e 27 minutos. Então, você tem aí 20 minutos até às 11 horas e 47 minutos. Beleza? Fique à vontade, o palco é seu. Perfeito. Vou iniciar aqui a apresentação. Está aparecendo já para vocês? Sim. Bom, então, primeiramente, bom dia a todos novamente. Como o professor Lucimar falou aí, meu nome é Tiago Saldanha Guedes, tive o professor Lucimar como orientador. Quero primeiro agradecer a todos pela presença, pela disponibilidade aqui de estar fazendo parte da banca aqui do meu trabalho. Então, iniciando aqui já a apresentação, o trabalho é um estudo de caso sobre a construção de robôs de automação de investimento. Iniciando aqui, então, pelo resumo, no Brasil nós já temos aí milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores, Essa grande quantidade aí de pessoas vem buscando por mais facilidades aí na hora de investir, Facilidades tecnológicas, informações, ferramentas, enfim, que os ajudem a investir melhor e ter mais lucro aí no mercado financeiro. E uma dessas tecnologias que nós temos, são os robôs de investimento, que visam aí automatizar o processo de escolha dos ativos, de acordo com o perfil de risco do investidor, buscando, é claro, sempre obter o maior lucro possível. Então, esse trabalho tem como objetivo realizar então, esse estudo de caso sobre a construção de robôs de investimento com a realização de um exemplo prático aí da construção de um robô. Então, no Brasil, a prática do investimento na Bolsa ainda está engatinhando, quando a gente compara aí com outros países. Acho que o melhor exemplo que a gente tem, talvez, no mundo seja os Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem cerca de 200 milhões de pessoas investindo, mas esse cenário no Brasil vem mudando aí nos últimos anos. A quantidade de pessoas que tem entrado na Bolsa de Valores, que no Brasil tem crescido de maneira exponencial, alcançando aí, no primeiro semestre de 2021, cerca de 3,8 milhões de investidores, segundo a matéria da Exame. E com o perfil cada vez mais jovem, com aportes menores, aí, esse investidor muitas vezes encontra dificuldades. Muitos querem investir, mas ainda não conhecem a fundo o funcionamento do mercado, e com a grande dificuldade, que é a previsão de tendências na Bolsa, faz com que esses novos investidores aí busquem realmente por essas facilidades na hora de investir. Nesse cenário, então, tem crescido muito a procura por esse tipo de tecnologia, como os robôs de automação, que visam, como eu falei, então, automatizar o processo de escolha dos investimentos, e fazem a execução aí das operações, de modo que o seu uso ele pode auxiliar essas pessoas que queiram investir seu dinheiro na bolsa, que queiram fazer trade, enfim, sem ter que, em tese, gastar muito tempo estudando o funcionamento do mercado, os dados das empresas, dos fundos, enfim, os diversos produtos de investimento. Então, como justificativa, a justificativa e motivação desse trabalho é justamente esse cenário atual do país, em que os investimentos vêm crescendo muito, e aí o trabalho visa demonstrar, então, a construção do robô investidor para aqueles interessados no mercado financeiro, mais especificamente em robôs de automação, ou mesmo para aqueles, seja por questões financeiras, para investimento, ou às vezes puramente aí, pela questão tecnológica, do desenvolvimento mesmo das tecnologias aí por trás desses robôs. Então, como objetivo, o objetivo geral é realizar o estudo de caso, demonstrar a construção de um robô de automação de investimento. E nos objetivos específicos, a gente tem demonstrar aí de maneira teórica e prática a construção de um robô de investimento, demonstrar o funcionamento desse robô em testes aí em ambiente simulado e avaliar a viabilidade do desenvolvimento de robôs de investimento. Fundamentação teórica, Então, para a realização do trabalho foram feitas aí pesquisas em relação ao funcionamento geral do mercado financeiro, da bolsa, diversos produtos de investimento, e os conhecimentos aí de utilização da linguagem de programação MQL5, utilizada para o desenvolvimento do robô,
e da plataforma MetaTrader 5. Como trabalhos similares, eu trouxe 3 aqui, né? Então a gente tem aí o trabalho de Leandro Santos, 2020, que nos traz aí conceitos em relação às modalidades de investimento, e faz comparações entre 2 robôs de investimento e também faz avaliação, né, do uso desses robôs no mercado de renda variável. O trabalho de Nametal 2017 traz um robô investidor que combina as previsões feitas aí por redes neurais. E Antunes 2015, que mostra uma análise do surgimento e tipo de robôs comercializados, formas de atuação, características, né? E os efeitos positivos ou negativos aí, em um comparativo utilização dos softwares, desses softwares, né, dos robôs na bolsa. Metodologia, né? Então, tendo em vista o objetivo do trabalho, né, procura trazer as principais formas de pesquisa a fim de levantar as informações que foram necessárias, né, sobre os fundamentos do mercado, principais ativos, sobre a construção em si do robô, e, como eu falei, sendo essa construção também realizada de maneira prática. Tipos de pesquisa, né, então, a metodologia de caráter exploratório, que buscou entender os fundamentos básicos aí das modalidades de investimento, né, bem como aí da utilização da plataforma MetaTrader 5 e da linguagem de programação MQL5. Os métodos a serem utilizados, né, então foram feitas revisões bibliográficas em livros, em artigos, em páginas e vídeos da internet, e com a intenção de buscar, então, o conhecimento necessário, né, para a criação do desenvolvimento aí do robô, nas plataformas já citadas. Algumas métricas, né, então, algumas métricas a serem avaliadas no fim do trabalho vão ser o tempo de construção do robô, o tempo de uso do robô nos investimentos a serem realizados em plataformas de simulação, e o resultado financeiro e percentual conseguido ao final do uso do robô também nas plataformas de simulação. Ferramentas e tecnologias utilizadas, né? Então as ferramentas aí que foram utilizadas foram a linguagem de programação MQL5, a plataforma MetaTrader 5 e a IDE MetaEditor 5. Recursos materiais utilizados, computadores e smartphone. E já vindo aqui para a parte do desenvolvimento em si do trabalho, então começar aí falando da MetaTrader 5, né, começando pela plataforma. Então o MetaTrader 5 ele é uma das plataformas aí de negociação mais utilizadas no mercado, né, foi desenvolvida pela MetaQuad Software e foi lançada ao público em 2010, né, lançado aí, após o lançamento de outras versões em anos anteriores. Ela está disponível para ambientes Windows, Linux, Mac, né, em diversas línguas aí, inclusive o português brasileiro. O software pode ser baixado através de download gratuito no site oficial e é de fácil instalação. O software ele permite o acompanhamento do mercado financeiro, né, e permite negociação ali em tempo real e possui integração com diversas corretoras, né, incluindo as maiores corretoras aí do Brasil, que pelo que eu pude verificar, em sua maioria disponibilizam a integração gratuitamente para os seus clientes. Algumas têm uma pequena taxa ali para a integração, né? E ele possui diversas ferramentas e gráficos para o acompanhamento aí das operações. A plataforma ela permite utilização tanto no mercado real, né? Ou seja, lidando com o dinheiro real, e com a compra e venda de ativos aí no modo demonstrativo, né? Que é possível tanto o uso de robôs também, enfim, para testar estratégia de negociação ali, sem que o usuário precise colocar dinheiro real, né, arriscar patrimônio real para isso. E juntamente com a plataforma de negociação, né, do MetaTrader, quando você instala ele, o usuário também vai ter acesso, vai ser instalado junto ali o MetaEditor 5, né, que é a ideia utilizada aí para o desenvolvimento dos robôs investidores. Então, nessa figura, a gente pode ver a dashboard, né, do MetaTrader. Então, você instala, ele já vem ali com alguns gráficos ali abertos, do lado esquerdo ali a gente consegue fazer o acompanhamento dos ativos, enfim. E entrando aqui na parte do MQL5, né, o MQL5 é uma linguagem de programação proprietária, integrada ao MetaEditor 5, e tem como sua principal função a utilização para o desenvolvimento de robôs de investimento, de scripts, de indicadores técnicos, bibliotecas de funções, né, a serem utilizados aí no próprio MetaTrader. A linguagem ela foi lançada em 2010, juntamente com o MetaTrader 5, né, e substituiu a sua antiga versão, MQL4, conta aí com diversas melhorias em relação a ela. A linguagem é baseada em C++, conta com suporte aí
praticamente a todos os padrões de programação orientada a objeto, né, que traz aí uma grande facilidade, né, no aprendizado para quem já é familiarizado com essas tecnologias, né. O MetaEditor 5 ele possui um compilador embutido, né, no seu ambiente de desenvolvimento, e ele é 100% integrado ao MetaTrader, né, que permite que imediatamente após a compilação do código, né, do robô, do script, enfim, já seja testado e utilizado tanto no modo demonstrativo ou no mercado real, né. Então, como dito anteriormente, né, existem 4 tipos aí de programas que podem ser desenvolvidos com MQL5, são eles os Expert Advisors, né, ou os robôs de investimento, que visam a automatização das operações do mercado, os indicadores técnicos, né, que podem ser desenvolvidos para complementar os indicadores já existentes dentro da plataforma, né, por exemplo, os scripts, que tem como função executar uma ação específica, e as bibliotecas de funções, né, que permite aí o uso de classes, de funções mais utilizadas, enfim, evitando aí retrabalho no processo de desenvolvimento. Então, nessa imagem, a gente consegue ver aí o MetaEditor 5, né, com a parte aí do código-fonte, né, do robô desenvolvido aqui para esse trabalho. Robô de alta frequência, né, HFT. Então, os robôs de alta frequência, ou HFTs, né, são aí, resumidamente, né, robôs de negociação que atuam em uma velocidade extremamente elevada e usam, né, dessa velocidade para obtenção de lucro. Isso acontece porque, né, devido à sua velocidade, ele permite que o robô antecipe o próximo passo ali de um determinado ativo, né, com base em análises estatísticas. E, além disso, os robôs de alta frequência eles conseguem eliminar o tempo de resposta, né, que tanto humanos e mesmo robôs que não são de alta frequência possuem ao executar essas operações. É importante, né, descrever aqui esse tipo de robô para deixar claro que nem todo robô de investimento é de alta frequência, né, e o tipo de robô tratado e desenvolvido nesse trabalho também não se trata de um robô de alta frequência. Esse tipo de robô ele é bastante custoso, então não são aí todas as pessoas, empresas que têm acesso a ele. Lógica básica de funcionamento aqui do robô, né? Então, para esse trabalho foi escolhida uma estratégia bem simples aí de negociação, né, para o desenvolvimento do robô, que é a cotização aí das médias móveis, né, que é o estimador de tempo aí a partir de amostras sequenciais, né? E a lógica que funciona da seguinte forma, né? Durante as operações dos ativos, nós temos aí 2 médias móveis, uma longa e uma curta, né, como dá para ver nesse gráfico de candles. E no momento em que a média móvel curta cruza a média móvel longa de baixo para cima, né, vai ser emitido sinal de compra, e quando o oposto acontece, ou seja, a média móvel curta cruza a média móvel longa de cima para baixo, é emitido sinal de venda. Detalhando um pouco mais, né, a gente tem aí os candles que representam um período de tempo, e quando a média móvel é o que quando a gente vai para o código, né, o que a gente tem lá. Então, quando a média móvel curta de um período de tempo atrás for maior do que a média móvel longa de um período de tempo atrás, e a média móvel curta de 2 períodos de tempo atrás for menor do que a longa de 2 períodos de tempo atrás, é emitido sinal de compra, né? E para venda contrário, então, quando a média móvel curta de um período de tempo atrás for menor do que a longa de um período de tempo atrás, e a curta de 2 períodos de tempo atrás for maior do que a longa de 2 períodos de tempo atrás, é emitido sinal de venda. Ou em outras palavras, aí simplificando, a ideia é que realmente quando o ativo ele entrar em uma tendência de alta, o robô vai fazer a sua compra, né, e quando ele entrar em tendência de queda, o ativo vai ser vendido, né, e aí se espera, né, a obtenção de lucro nesse meio tempo. Também é importante deixar claro, né, que essa é apenas uma estratégia de negociação bem simples. Existem diversas estratégias aí, das mais simples, das mais complexas, sempre visando aí, lógico, o melhor desempenho do robô, né, para gerar mais lucro aí nas operações. Foi escolhida para o desenvolvimento desse trabalho essa estratégia por ser de fácil entendimento, então, né, não é o objetivo do trabalho aqui ficar mostrar diversas estratégias de negociação, né, mas sim como se dá a construção realmente do robô. E aí, a partir desse conhecimento, o interessado pode estudar mais a fundo, né, a lógica de programação, as estratégias de investimento, e aí vai poder criar aí robôs mais complexos, visando um maior lucro aí nas suas operações. Testes e resultados, né? Então, foram feitos testes aí com o robô em ambiente simulado nos meses de agosto, de setembro e outubro de 2021. Esses testes tiveram sempre o valor inicial de aporte de R$10 mil e foram feitos com a ação Ambev 3, né, que é da empresa Ambev.
que a ação foi escolhida de forma aleatória para a realização aqui dos testes, né? Então, essa imagem aí, ela demonstra a configuração inicial do teste, né? Eu não sei se vai dar para ver muito bem por causa do tamanho da imagem, mas ali embaixo, né, a gente tem ali a ação ABEV3 selecionada, tem o período, que no caso, aí desse print, né, tá o período ali de outubro, e mais lá embaixo o valor, né, dos R$10.000 ali de aporte inicial para os testes. Então, na simulação do mês de agosto, né, a gente teve o resultado de teve 1,1% de lucro, né, ou R$110 de lucro. Para o mês de setembro, o resultado foi de 0,74% de lucro, né, ou R$74. E para o mês de outubro, o resultado foi de 13,76%, com resultado financeiro de R$1.376 de lucro. Então, a gente, entrando aqui já nas conclusões, né, em relação às métricas, aí a gente tem que o tempo de desenvolvimento do robô ele gerou em torno de 5 a 6 horas, incluindo a instalação, configuração da plataforma, o estudo da linguagem de programação e o desenvolvimento, né? Importante ressaltar, é claro, nesse tempo não necessariamente seria o mesmo em outras situações, e na construção de qualquer outro robô, né? Eu já tinha alguma familiaridade com a linguagem C++, tenho familiaridade com lógica de programação, que ajudou bastante aí nesse tempo, né? Então, essa métrica ela vai variar bastante, depender do grau de conhecimento de programação, de investimentos, dificuldades de uso com tecnologia, a complexidade do robô, né? Em relação ao tempo de uso do robô em operação, então foi de 90 dias, né? Esse tempo aí que foi simulado na plataforma com o histórico real da ação, testados aí, então nos meses de agosto, setembro e outubro. E os resultados financeiros obtidos, né, foram esses que eu já mencionei antes. Importante também deixar claro, né, que esses resultados eles não necessariamente se repetiriam em outros períodos, né, com outras ações. E com isso, né, a conclusão aí é que a plataforma MetaTrader 5, juntamente com o MetaEditor 5, é de fácil instalação, então assim, não deve causar problemas nesse quesito de configuração, etc. Porém, o desenvolvimento de um robô de investimento ele exige realmente algum grau de conhecimento em lógica de programação, né, bastante conhecimento em estratégias né, de negociação. Então, desse modo, eu acredito que pode ser bastante difícil, até inviável para um usuário comum, um investidor iniciante, realizar a construção de um robô de negociação, ainda mais um aí que performe bem. Então, podendo realmente ser mais viável para esse tipo de usuário, né, se ele deseja aí, realmente utilizar os robôs, realizar a contratação de um robô de investimento, né, existem diversos aí hoje no mercado, ao invés de desenvolver um, né. Mas, caso o usuário queira, de fato, desenvolver seu próprio robô, vai ter realmente aí que se esforçar a estudar a fundo essas tecnologias, né, que foram mostradas aqui no trabalho, ou outras, né, para conseguir criar aí bons robôs que operem bem e tenham aí os resultados positivos, né, desejados. Então é isso, quero agradecer mais uma vez a presença aí dos membros da banca, né, espero que tenham gostado aí do trabalho, e fico aqui agora à disposição. Show de bola. Muito obrigado, Thiago, pela apresentação. Meus parabéns aí pelo trabalho que você realizou, tá? E também pela apresentação que você fez agora, tá? O tema dispensa comentários, né? Para mim, tá? É um tema que eu sou apaixonado, é um tema que eu estudo bastante, né? E a gente atua aí diretamente na área. O Flávio, eu não sei dizer, né? Se ele investe os milhões que ele tem lá na bolsa ou se ele está em criptomoedas, né? Mas o Juliano é um investidor da Bolsa de Valores também, por isso que eu fiz questão dele participar dessa banca, né? Porque eu sabia que ele ia ter tanto conhecimento da área de TI para avaliar, quanto conhecimento da área de investimentos, tá joia? E, enfim, para mim é um tema fantástico, um tema muito glamuroso, assim, que eu gosto bastante. Tá? Seguindo o nosso roteiro aqui, eu vou passar a palavra para o Juliano, que é o nosso membro externo da banca, né? E depois que ele terminar suas considerações, eu passo a palavra para o Flávio, que é um membro da casa, da FATEC. Enquanto o Juliano for falando e o Flávio for falando, Thiago, eu vou anotando tudo que eles pedirem para você,
corrigindo o trabalho, e depois eu te mando a ata com tudo escrito para você fazer a correção até o dia 14, beleza? Tá? Então, se preocupe só em ouvir o que eles estão falando, que o resto eu estou anotando tudo aqui para você e te mando. Perfeito. Vamos lá, Juliano, pode falar, fica à vontade. Vocês me escutam bem aí? Sim, estou te ouvindo, normalmente. Perfeito. Tiago, bom, vamos lá, né? O tema que você escolheu, como o Lucimar falou, é um tema extremamente interessante porque as pessoas estão passando a conhecer a Bolsa de Valores, né? Como você já mostrou no seu trabalho, na parte inicial, né? Fazendo um comparativo com os Estados Unidos, quer dizer, 200 milhões de pessoas é quase metade da população. Enquanto no Brasil, você falou aí 3,8 milhões, não dá 2% da população, né? Então, quer dizer, é um mercado muito grande a ser explorado. Eu acho que quanto mais conteúdo didático tiver, melhor. E nesse sentido, eu entendo que o seu trabalho entra de braçada, né? Explicando como que uma pessoa que às vezes tem pouquíssimo conhecimento pode começar a investir. Tá certo? Bom, vamos lá. Com relação ao seu trabalho, olhei ele com bastante tranquilidade, bastante calma, né? Fiz vários apontamentos assim com relação à pontuação, errinhos de pontuação, palavras que podem ser melhoradas, mais bem colocadas. Eu entendo que o papel da banca é esse, né? É um olhar de fora para ver o que pode ser melhorado no trabalho do aluno. Tá? Se o seu trabalho tem bastante conteúdo, né? Foram 10 páginas. Essas pequenas alterações pontuais nos textos, eu acho que é mais fácil digitalizar e encaminhar para você. Né? Às vezes uma palavra está grifada errada, um termo, por exemplo, aqui no começo, o MQL5. Ele é um acrônimo, ele tem que estar sempre escrito com letra maiúscula, né? Em alguns pontos está com letra minúscula. Então, assim, são pequenos detalhes, nada que mude a configuração do seu trabalho. Ok? Então é isso mesmo. A primeira coisa que a gente olha no trabalho é isso. Qual que é o objetivo do seu trabalho? Então você colocou lá. Realizar um estudo de caso e demonstrar a construção de um robô de automação de investimento. Esse objetivo você cumpriu. Você explicou o que é um robô de investimento, você explicou como é que funciona, você falou sobre as métricas, isso é muito interessante. Como é um trabalho que fala sobre robô de investimento, eu acho que faltou explicar mais assim, quais são as modalidades de robô, né? Hoje a gente sabe que tem os robôs traders, os robôs advisors, em que categoria que eles entram? Né? Uma pessoa iniciante, será que dá certo dele se emaranhar nesse mundo de robô? Eu acho sempre muito importante, antes da pessoa entrar sem saber nada, né, contratando um robô, ter um mínimo de conhecimento. Então, o teu trabalho seria muito interessante você falar também, né? Antes de você entrar no mercado financeiro, entenda um pouco o que é uma ação, o que é uma bolsa, sem se aprofundar muito, tá certo? Porque a pessoa está entrando no mundo em que ela pode ganhar muito, mas ela também pode perder muito. E quem está na bolsa, né, a Lucimar que me corrija, nos últimos meses, foram meses muito voláteis, né? Você fica sempre com o pé atrás. A gente pensa em outras coisas. Por exemplo, hoje quem está na bolsa está um pouco preocupado. Tem muita gente migrando para renda fixa, né? Então, seria interessante, quando você fala de robôs de investimentos, não se aprofundar muito, evidentemente, mas falar, olha, além disso, além dos robôs, tem vários outros produtos. Você pode investir em fundos imobiliários. Por exemplo, eu não vi aqui no trabalho você dizer se o robô ele serve para outros produtos. Você sabe me dizer, Thiago, se, por exemplo, o robô ele serve para um fundo imobiliário, por exemplo? Para fundo imobiliário, eu confesso que eu não cheguei a verificar. Eu sei que ele serve para outras coisas, opções, mini contratos, enfim, outras coisas. Para fundo imobiliário, especificamente, realmente eu não lembro de ver na minha pesquisa. Isso seria muito interessante acrescentar, né? Que o robô ele não serve só para ações. Ele serve para outros produtos também, né? Porque a pessoa que é mais conservadora, ela vai alocar pouco recurso em papéis, né? Em ações da Vale, ações, né? Essas outras ações que prometem mundos e fundos. O que ele vai fazer?
ele vai migrar para uma coisa que é um pouco mais conservadora. Então é interessante você mostrar esse cenário, né? Então o robô, ele vale para que tipo de situação? Para quem que é interessante o uso do robô? É para a pessoa que já tem um pouco de conhecimento, a pessoa que quer alocar lá 2% do recurso dela para arriscar com o robô, e a partir daí vai crescendo, tá certo? É nesse sentido. Por que que eu falo isso? Porque esse trabalho que você está fazendo, ele fica disponível. E as pessoas usam isso como pesquisa, né? Seu trabalho pode ser citado em outros trabalhos. É isso que você tem que ter em mente. A pessoa leiga que vai ler, será que ela vai de fato entender tudo, né? Eu achei legal que você colocou os gráficos. Eu achei interessantíssima a questão que você fez uma simulação utilizando uma ação durante 3 meses. Eu senti falta de você utilizar outras ações, porque só a Vale. Você não explicou que você usou, por que você usou somente a Vale. Por que você não usou, de repente, uma ação de uma fintech, né? Por que você não utilizou uma outra ação que às vezes é menos badalada para ver como que ela se comporta? Né? Por que você utilizou 3 meses e não 6? Né? Nós estamos falando de 3 meses dentro de uma pandemia. A Bolsa ainda não retornou com aquela pontuação que estava em 2019. Então é interessante você explicar. 3 meses é o suficiente? Ou 4, ou 6, por que não? Né? Então esses parâmetros são muito importantes no trabalho. Né? Então eu senti falta aí de você colocar de repente mais ações. Você teve algum custo para fazer isso? Não tive custo nenhum. Na verdade, eu acabei escolhendo uma só por conta de que eu fiquei preocupado, na verdade, com a extensão do trabalho, de colocar muita. Eu pensei em fazer mais testes com outros e tal, mas eu fiquei com medo de repente o trabalho ficar um pouco extenso demais. Aí eu acabei deixando só uma, só para demonstrar mesmo ali o funcionamento do robô, né? Entendi. Um trabalho desse, você pode nadar de braçada, viu? Quanto mais conteúdo, mais coisa você trazer, melhor. A questão é você deixar isso numa linguagem que seja de fácil entendimento. Nesse caso das ações, você poderia montar uma tabelinha. Utilizei ação tal, no primeiro mês deu tal resultado, segundo mês tal. Na linha de baixo, utilizei a ação da Petrobras, depois utilizei a ação da Magazine Luiza. Uma tabelinha simples mostraria se a ferramenta de fato foi efetiva, se ela trouxe lucro ou não. Né? Quando a gente usa um único parâmetro, ele deixa o trabalho mais inseguro. Quer dizer, funcionou para a Vale? Beleza. E para as outras? Né? Você não vai conseguir listar todas as 200 empresas, 300 que estão na Bolsa. Mas seria muito interessante para complementar o teu trabalho, colocar outras ações, tá certo? Como qualquer pesquisa. Aí você tem estatísticas disso, né? Quer dizer, será que essa ferramenta, no caso aqui, os robôs que você passou aqui, que são os HFTs, eles são mais indicados para que tipo de ação? Para todas as ações? Para algumas, né? Então você vai deixando o teu trabalho mais rico, tá certo? Fora isso, você conseguiu explicar bem como é que funciona os robôs. Eu fiquei curioso, por exemplo, aqui. Você falou que o robô, ele indica compra e venda a partir do momento que as linhas se cruzam, né? Essas linhas nada mais são do que as médias móveis, que são médias que vêm sempre acompanhando a linha do tempo. Agora, você fala em média móvel, você sabe me dizer, não sei se você saberia dizer, é uma média móvel de quanto tempo? Porque tem a longa e tem a curta. Qual é o período da curta e qual é o período da longa? Se fala em relação por exemplo, quando a gente pega nos gráficos ali que tem os candles, né, se fala em relação de um para o outro. Isso. Porque vocês têm duas médias, né? Você tem a média curta e a média longa. Uhum. Dependendo quando elas se cruzam na subida, quando elas se cruzam na descida, você toma a decisão de compra ou venda, né? Mas, por exemplo, a média móvel ela é uma estatística, né? Sim. Ela vai medindo, é uma estatística que vem caminhando ali na linha do tempo. Você saberia dizer, por exemplo, qual é o intervalo, qual é o tempo de uma média curta e qual é o tempo de uma média longa, de uma média móvel longa? Olha, lá no código do robô tem a parametrização disso, de cabeça agora eu não vou lembrar, mas lá no código do robô tem a parametrização para ele definir, né, justamente esse intervalo de tempo em que ele vai fazer a compra, vai fazer a venda, enfim. Então lá no código tem, de cabeça agora eu realmente não lembro qual que é exatamente o tempo. Evidentemente, são muitas informações, né?
Mas como o teu trabalho ele foi focado especificamente em média, né, em robôs de investimento, a ideia é que você explore ao máximo um robô específico. Nesse que você escolheu, que é o de alta frequência, né? Robôs de alta frequência ou Na verdade, o meu não é o de alta frequência, né? Eu só expus o de alta frequência até para deixar claro que o meu não é, porque o de alta frequência ele é bem mais custoso, aí, enfim. Não é todo mundo que consegue ter acesso a ele, né? Entendi. Então, o meu seria, vamos dizer, um robô normal, regular, e eu quis expor o de alta frequência também, para deixar claro que nem todos são de alta frequência, que o de alta frequência está um nível acima, né? Vamos dizer assim. Tá. Perfeito. Então, assim, as dúvidas que ficaram para mim foram essas, né? Você falou dos robôs, eu só senti falta de você fazer o teste com outras ações. Tá? Até para gente que trabalha na bolsa é interessante. Eu, particularmente, nunca utilizei ainda. Eu sempre vou acompanhando, sempre trabalho a longo prazo. Mas o robô não deixa de ser um grande aliado. Né? Por isso que o teu trabalho é muito importante, mesmo para quem não tem conhecimento, para saber que existe a ferramenta. E você debulhou com bastante maestria quais são as linguagens de programação, como é que você utiliza, né? Então, as considerações que eu tenho foram essas, tá? Fora isso, o trabalho está de parabéns. Você já investiu com robôs? Com robôs? Não, com robô não. Não, né? Sempre fez ali utilizando o conhecimento mesmo. Então, perfeito. Então, é isso mesmo. Do que eu tinha para sugerir, são essas observações. As correções pontuais de texto eu posso digitalizar, encaminhar para você e para o Lucimar, né? Para fazer esses pequenos acertos aí. Certo? Mas fora isso, são essas as minhas observações. Te agradeço pelo empenho no trabalho, agradeço aí mais uma vez pelo convite do professor Lucimar em estar participando mais uma vez aí das bancas. Perfeito, eu que agradeço o feedback. Bom. Estou falando aqui com o microfone desligado. Beleza. Vamos lá. Muito obrigado, Juliano, sempre aí com as suas ponderações, né? Nas sugestões, sempre querendo melhorar o trabalho dos alunos, né? Isso é muito bom, isso é show de bola, tá? E agora eu anotei tudo que você falou, depois eu passo aí para o Thiago, e agora eu passo a palavra para o nosso amigo Flávio. Pode ficar à vontade, Flávio, para fazer as suas considerações. Bom, vamos lá. Bom dia de novo, obrigado pelo convite aí, Lucimar, é um prazer em conhecer o Thiago aí, não me lembro se foi meu aluno nesses anos que eu estou na faculdade, e o Juliano também, prazer. Eu acho que eu conheço o Juliano lá do laboratório da Unesp, lá do Geraldo, será? Do Geraldinho. Eu fiquei um tempo lá, preciso acabar meu doutorado lá com o Valêncio, mas tô sempre lá com a turma do Geraldo. Acho que eu conheço de vista de lá. Com certeza a gente já deve ter se batido ali. Foi quando eu ia quase que diariamente lá durante o mestrado, mas com certeza foi por ali. Isso. Muitas coisas que eu tinha visto sobre o seu artigo, o Juliano colocou, não olhei com tantos detalhes como ele, mas queria começar sobre algumas coisas que eu vi no artigo, pouquíssimas coisas, e que, por sinal, você mostrou na sua apresentação. Então, lá no final do seu artigo, você tem alguns prints de resultados, né, que você colocou lá. E no seu artigo você coloca só que... eu vou até pegar aqui para colocar. Você coloca... foram realizados os testes, são demonstrados nas imagens abaixo. E aí tem os prints lá, figura 4, 5, 6, tal. Isso para a gente é bem comum, assim, a gente comentar esse tipo de coisa, que são imagens soltas, né? Dificilmente a gente usa imagem solta em um documento acadêmico, né? Geralmente as imagens, elas nos ajudam a explicar algo. Então,
é de praxe a gente ter a imagem não por si só, mas para ilustrar algo que está no seu texto, de alguma forma, né? Eu vi que na sua apresentação você comentou os resultados, né? Eu não consegui, não deu tempo de eu ver exatamente se eram as mesmas, mas aparentemente são as mesmas imagens que você está mostrando lá onde eu disse, então eu senti um pouquinho de falta de você explicar o que elas são ali, ó. Olha, tá vendo? Aqui aconteceu tal coisa, ó, esse é o primeiro mês que deu um resultado um pouco menor, depois aqui dá para ver nesse pedaço aqui, ó, que, sei lá, marcar alguma coisa na imagem e tal, que foi esse pedaço aqui que aparentemente deu essa diferença no último mês, que foi o que deu o maior lucro lá, enfim, né? Não simplesmente colocar a imagem só. Estão aí os resultados. Eu, por exemplo, vocês falaram sobre bolsa, né? Eu sou eu sou mais um poupador do que um investidor. Eu tenho alguns investimentos, eu tô migrando cada vez mais os meus investimentos, mas tenho muita coisa em renda fixa ainda. Eu uso hoje a XP e o C6 para as meus investimentos, além de banco normal, com alguma coisa. Eu vou falar, vocês vão ficar bravos, alguma coisinha de poupança. Mas a minha maior relação com a bolsa hoje é mais como participante a nível de o quanto a bolsa afeta o meu emprego hoje, né? Eu trabalho hoje na antiga Via Varejo, mais especificamente com sistemas ali das Casas Bahia. Eu sou líder de todas as squads, eu trabalho com 5 squads que cuidam dos carnês Casas Bahia, tanto digital quanto da loja e tal. Então eu estou mais preocupado com os resultados que a gente apresenta e o quanto isso reflete na bolsa, né? Em outubro agora a gente soltou um resultado que deu uma chacoalhada nas ações da Via Varejo, enfim. Essa é a minha maior relação com a bolsa. Confesso, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, para mim, simplesmente mostrar aquele gráfico não diz muita coisa. Que não tenho essa tanta vivência de investidor de bolsa de valores. Mas acredito que é uma ação simples que você consegue fazer aí, haja visto que você sabe o que está acontecendo ali, só faltou colocar, tá? Muitos casos a gente vê que os alunos simplesmente colocam porque para encher linguiça, mas ali não, na sua apresentação ficou bem claro que você usou, você comentou. Então, sobre o seu artigo, é isso, tá? Agora eu acho que a parte que eu consigo mais contribuir aqui seria na minha área, que é mais a área técnica. Eu sou mais da área de programação, engenharia de software, bancos de dados e afins, tá? Eu não conhecia essa linguagem MQL5 que você apresentou. Eu fui dar uma olhada nela, tá? Fui dar uma olhada nela. Eu tenho algumas perguntas para você, talvez você consiga me ajudar aí, tá bom? A primeira coisa que eu vi é uma linguagem que eu vejo bastante o pessoal usar para esse tipo para vários fins, né? Uma linguagem que eu estou estudando bastante, até para ver se eu consigo acabar meu doutorado, que é o Python, e eu vejo que o Python é usado em várias vertentes, inclusive para a parte de investimentos, né? E eu fui dar uma pesquisa. A primeira coisa que fui pesquisar, eu falei, cara, qual é a relação de Python com o MQL5? Eu vi que tem algumas bibliotecas de integração. Estou até com o link aberto aqui, uma integração, como quase tudo no Python, tranquilaça de fazer ali, sei lá, meia dúzia de linhas, você consegue integrar aquilo. Você chegou a ver alguma coisa de utilizar o MQL5 junto com outras plataformas ou não? Você foi direto no MQL5? Não, eu fiquei focado ali nele, no uso só dele ali junto, né, com toda a integração que ele já tem ali com o MetaTrader. Já tem muita coisa lá pronta também dentro do MQL5 ali, muita biblioteca, bastante coisa, tem bastante conteúdo. Então eu fiquei focado ali 100% nele, mesmo até por ele ser, né, como ele é 100% ali já integrado com o MetaTrader, você compila o robô, por exemplo, o script, o que for, você já usa ele imediatamente ali na plataforma, né, tanto no mercado real, para fazer teste de simulação. Então eu fiquei sendo focado nele, não cheguei a ver integração com outras linguagens. Não, legal, legal. Na verdade, Flávio, oi. Só para interromper, né, para manter o contexto aqui, né, é que eu gosto muito desse assunto, por isso que eu estou interrompendo aqui. Tá? Com Python, hoje, né,
não é possível você fazer o robô rodar em tempo real. Então, onde que o pessoal tem usado muito Python? Para fazer a mineração de dados, né, digamos assim, e tirar um conhecimento de lá para ajudar na previsão. Puxa. Agora, executar o robô mesmo e fazer ele comprar e vender é só com MQL4 no MetaTrader, né? Ou outras linguagens mais específicas, mas com o Python não dá para fazer o robô 100% com Python, mas a integração ela é fantástica, né? Realmente. Eu imagino que seja por conta do MetaTrader estar ligado nas corretoras, né? Exato, exato, Pelo que eu vi através do Python, você consome as APIs do MetaTrader, mas exato, né, ele não é um middleware, né? Para você exato. ir ali e voltar. Eu vi isso aí, Exatamente. É mais, Existem outras plataformas fechadas, né, que não usam MQL, não usam MetaTrader. Agora, sim, o MetaTrader é tipo o Linux e o Android, né? Ele é a plataforma código-fonte aberto, a linguagem aberta, é tudo de graça, né? Aberto e gratuito. Então, por isso que 99% acaba usando o MetaTrader. As instituições financeiras têm outras linguagens próprias, tal, para integrar com Python, outras linguagens, mas nós, assim, de quem está fora do mercado financeiro, mas quer trabalhar com robô, é MetaTrader com MQL. Nós não temos muitas outras possibilidades. entendi. Legal, show de bola. Muito bom. Aí, Thiago, então vamos para esse tema aí agora, ficou mais legal. Bom, aí, cara, primeiro eu queria saber assim, qual que é a tua pegada? Por que você escolheu esse tema? Você escolheu esse tema porque você gosta de mercado financeiro e aí você tem uma pitada de tecnologia, ou porque você gosta de tecnologia e tem uma pitada de financeiro, de mercado financeiro? E aí, através da sua resposta, eu vou para as próximas perguntas. Tá. Na verdade, eu diria que é meio a meio. Eu gosto bastante do mercado financeiro e gosto bastante também. Não sou programador, estou, na verdade, iniciando aí programação, mas gosto bastante, né? Quero ir realmente seguir para essa área. Então, eu diria que é 50-50 aí. Eu escolho o tema realmente pelos dois. Tanto por gostar bastante do mercado e também da parte tecnológica. Beleza. E aí, quando você fala em programação, você viu alguma assim, quando você olhou o MQL5, você achou ele parecido com alguma coisa? Eu sei que ele é desenvolvido em C, mas não necessariamente a semântica e a sintaxe dele vão ser em C, né? Mas a plataforma em si. Você vê alguma similaridade com alguma outra linguagem, alguma coisa que você aprendeu na FATEC que seja lógica, seja, sei lá, um Java da vida, um .NET, ou até mesmo uma coisa mais simples? O que você sentiu ali, seu primeiro contato? Eu senti ele, como ele é baseado em C e C++, não tem como muito fugir dessa similaridade, né? Então, eu mexi em C++, até na época do curso técnico, na Philadelphia, falei, lógica de programação a gente faz em C++, então senti bastante similaridade ali. Até da plataforma, assim, da ideia, o MetaEditor, até a cara dele ele é bastante parecida com a ideia que a gente utilizava lá na época. Eu já fiz algumas coisinhas em C Sharp, então senti também alguma familiaridade ali. Então acho que foi mais esses dois mesmo. E você precisou estudar programação para fazer isso, voltar a estudar programação, ou você acha que a base que você tinha era suficiente para construir um robô, por exemplo? É porque esse robô ele é um robô simples, assim, né? Ele pode ser muito mais complexo que isso. Mas assim, a base que eu tenho de lógica de programação, etc., acho que foi o suficiente, não precisei estudar mais nesse sentido. O que eu precisei estudar foi mais realmente a linguagem, ali algumas bibliotecas, que já tem muita biblioteca, coisa pronta ali que você usa, né? Então, tive que estudar mais realmente a linguagem em si, algumas bibliotecas que ela tinha para poder utilizar. Mas assim, se a gente focar na parte de programação de lógica, o que eu já conhecia já foi o suficiente, assim. Então você pode dizer que você pode usar o teu case e falar que um programador iniciante consegue programar em MQL5, lógico, guardadas as devidas proporções de complexidade do código. Uhum. Porque assim, eu acho que se você escreve um código pequeno, você escreve um código grande, o que muda é o volume só, né? Não tem muito. Mas então porque assim, ó, o que eu estou querendo saber no final?
quem consegue programar em MQL5? É um cara que tem que ser super programador ou é um cara que, porra, se ele souber um pouquinho de lógica e ter feito um C ali, um Pascal que seja, sei lá, ele já conseguiria fazer? Não, já consegue. O programador iniciante já consegue, com certeza. Eu acho que, na verdade, a dificuldade dele vai ser mais... Não vai ser nem tanto na parte da programação em si. Eu acho que vai ser até mais na parte da financeira mesmo, de fazer ali as estratégias de como o robô vai operar e tal. Essa parte mais financeira, essa lógica financeira da coisa. Acho que vai ser mais complicado do que a parte de programação em si. Com certeza, o programador iniciante, que é o meu caso, inclusive, consegue fazer sim. E a programação do robô foi a última coisa que você fez? Foi assim, a ordem do trabalho foram os testes, né? Mas eu estudei, porque assim, a parte de investimento eu já venho, é uma coisa que eu já venho estudando naturalmente para fazer e tal. Então foi só uma continuidade ali que eu segui para fazer no trabalho. Mas aí eu estudei a parte da tecnologia, comecei a mexer ali no MetaTrader, configuração, peguei um pouquinho no começo da configuração dele, mas na verdade não pela plataforma em si, mas porque eu usei porque para você fazer a simulação você tem que integrar com a corretora, né? Então a corretora ela tem que disponibilizar também a integração e o ambiente de simulação também, para você conseguir fazer. Então eu penei um pouquinho porque eu usava Clear, aí não estava dando certo, aí depois eu consegui fazer com a XP. Mas aí a programação em si foi a última coisa que eu fiz, né? E depois disso ali eu segui com os testes. Legal. Bom, beleza. Só para fechar, eu acho assim, de novo, parabéns pelo trabalho, está bem interessante. Como você disse, o case em si, né? Quando a gente pega o case, você fala assim, velho, porra, eu pego esse robô aqui e boto eu fico rico com ele. Não, é um robô simples, etc. A regra, né? A tomada de decisão ali é meio, eu como, né, nem não sei nada de investimento, mas é uma regra meio básica, né? Que eu até brinco às vezes, falo assim, velho, todo mundo pensa nisso, né? Começou a valorizar, compra, começou a desvalorizar, vende, né? A regra em si pode ser simples, mas eu acho que esse é o menor dos problemas. Eu acho que o mais importante que fica em trabalhos desse tipo, lógico que o resultado é importante, mas os meios são muito mais importantes para o nosso engrandecimento do que os fins. O que aconteceu durante o trabalho, eu acho que é muito mais importante do que o resultado. Poderia não ter dado lucro, poderia não ter funcionado exatamente como você queria, ter feito alguns ajustes. Inclusive, eu acho que trabalhos que até não dão certo trazem alguma contribuição. Como, por exemplo, não façam assim que não vai dar certo, é uma contribuição. Mas eu acho que a contribuição final, na minha opinião, essa é uma opinião minha, é o menor dos problemas. Eu acho que o que vale mesmo é o que você passou durante, que você construiu durante, os problemas que você teve, os perrengues que você teve que resolver, né, e te geraram outros estudos, né, que eu gosto de falar assim, que isso uma coisa vai puxando a outra, que é quanto mais você sabe que você não sabe, né, você aprende um negócio que te leva a aprender outro, que te leva a aprender outro, então, muito interessante, parabéns pelo trabalho, eu tinha certeza que você gostava do mercado financeiro, eu acho isso muito legal, eu acho que a gente tem que procurar trabalhos que fazem sentido para a gente. Eu brinco muito com os alunos quando eles começam a falar sobre TCC e definição de tema e vira aquela loucura, eu falo assim, cara, é assim, fazer o TCC já é um problema, né, um projeto de conclusão, enfim, chamem como quiser. Fazer já é um problema. Fazer sobre um tema que você não conhece é um problema muito pior, assim. Então, sei lá, não me inventa de fazer um sistema para controle de campo de golfe, porque você não tem a mínima noção de como funciona nem um jogo de golfe, um campeonato. Então, acho isso interessante, acho que isso é importante, isso te leva a ter uma jornada mais interessante. E, de novo, agradeço o convite. Essas são as minhas contribuições aí que eu consigo dar dentro do meu universo aí, tá bom? Parabéns. Eu agradeço. Obrigado. Maravilha, perfeito, show de bola. Muito obrigado, Flávio, pelas suas
contribuições, tá? Tá tudo anotadinho aqui. Agora eu peço para o Thiago se retirar da reunião durante 2, 3 minutinhos, rapidinho, só fica de olho ali no WhatsApp, aí eu já peço para você retornar. Tá Enquanto bom. isso, nós vamos fazer o fechamento aqui, ok? Perfeito. Show de bola, estamos a sós. Isso aí. Pessoal, eu não costumo, assim, dar muito palpite em banca dos meus orientandos, tá? Eu gosto de conduzir o trabalho, então, o que eu gostaria de ver com vocês, né? O Flávio, eu não sei se você já chegou a participar de alguma banca nesse semestre agora em dezembro. Você já participou? Em dezembro, não. Agora em dezembro, não. Eles mudaram um pouquinho, porque lá nos primórdios da FATEC, né, quando surgiu a FATEC, tinha nota, o trabalho final tinha nota. Depois começou a dar briga, agora é só um trabalho ruim tirava 9, um trabalho excelente tirava 8,5, porque a banca era rígida, né? Não era a mesma banca, obviamente. Então, eles tiraram a nota. Só que agora o Centro Paula Souza está exigindo nota, porque dependendo da nota, esse trabalho pode ser publicado lá em algum lugar. Eles chamam de RIC, R-I-C. Eu esqueci o que significa a sigla. Então, a gente precisa, primeiramente, definir se o trabalho foi reprovado, aprovado com restrições ou aprovado. Tá? E depois a gente precisa dar uma nota. Só para esclarecer, o aprovado com restrições, ele é um aprovado assim, você precisa mudar uma seção inteira do artigo, refazer completamente, é uma mudança um pouco mais drástica. Pequenos ajustes, não. Pequenos ajustes, eu coloco na ata exatamente os ajustes que tem que colocar, e aí se o aluno fizer esses ajustes, aí ele é aprovado, tá? Mas fica uma coisa mais registrada em ata, mas já fica constando como ele é aprovado, coloca lá a nota, tá? E depois a gente precisa definir a nota. Se ele foi reprovado, é uma nota entre 0 e 5,9. Se ele foi aprovado, de 6 a 8,9 ele fica fora daquela jogada do Centro Paula Souza, e de 9 até 10 ele fica dentro. Tá joia? Bom, assim como eu fiz no trabalho anterior, né, eu não vou dar palpite em nada, tá? Só que eu quero que vocês se sintam à vontade para dar a nota que vocês quiserem, se ele foi aprovado ou reprovado. Tudo bem? Na minha opinião, esse trabalho ele está um pouquinho aquém para tirar um 9 e um 10, tá? Eu não sei o que vocês acharam. Tá? Eu não sei se ele mereceria uma nota entre 9 e 10 para ser aprovado lá para o negócio do Centro Paula Souza, mas de qualquer maneira eu deixo na mão de vocês. Isso que eu ia dizer, assim, eu acho que ele não me parece um trabalho que o cara enrolou e saiu copiando coisa e tal, não me parece que ele pôs a mão, mas que é um trabalho ok, né? Trabalho ok. Sim. Por exemplo, Juliana, eu não sei se você se lembra, tá? Mas tá gravadinho aqui, inclusive eu gravei para pôr no meu canal do YouTube. Eu achei que aquele trabalho do Luiz Rufo, que você participou no semestre passado, dos robôs de investimentos específico para contratos futuros de milho, tá? Eu achei aquele trabalho escrito mais completo, a escrita, tá? E que ele avançou mais na parte de estudo de programação, por exemplo, né? Aquele trabalho, ele não ficou com 10, mas eu achei aquele trabalho melhor do que esse, né? Porque aquele lá eu tive uma participação mais eu orientei de verdade, né? Digamos assim, né? O Thiago, ele acabou fazendo mais sozinho, ele não procurou aí para as orientações, até me surpreendi quando eu vi o resultado final do trabalho dele. Tá? Uma dúvida, você está gravando ainda, tá? É para gravar mesmo? Essa parte não era para gravar. E agora, ferrou. Vai ter que cortar depois, porque se for disponibilizar isso, né? Entendi. Nossa, acho que dá para editar, dá para baixar e depois editar, né? Beleza. Interromper gravação.